O novo suplemento de Ordem Paranormal, Sobrevivendo ao Horror, ele trouxe diversas novidades. Mecânicas novas, trilhas novas para personagens, rituais novos, habilidades novas, monstros novos, uma infinidade de situações. Mas algo muito legal que ele trouxe também e que pouca gente está falando é sobre o capítulo 2, o horror, que é exatamente o que a gente vai conversar aqui hoje. Muito bem, antes de qualquer coisa, né, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ajuda a gente aí a bater a meta de inscritos, por favor. Se você gosta de Ordem Paranormal, aqui já tem uma infinidade de conteúdos no canal. São mais de 34 vídeos só sobre o suplemento do Sobrevivendo ao Horror. A gente está dissecando ele aqui, página por página. Então vale muito a pena a sua inscrição. Já peço desde já também para você deixar um comentário ali para fortalecer o nosso engajamento. Beleza? Além disso, se você ainda não comprou o seu suplemento de Sobrevivendo ao Horror, não precisa mais esperar, né? Vai lá no site da Jambô, você pode fazer a sua compra utilizando, tá aqui ó, o cupom SCARAB, tá aparecendo aqui do lado também, né? Para você ganhar um desconto na sua compra e ainda ajudar a gente aqui do canal, beleza? Então, cupom SCARAB, em qualquer produto do site da editora Jambô, você ganha um descontinho, beleza? Muito bem, preciso te dizer também que na descrição você vai encontrar várias informações úteis. Tem várias campanhas de Ordem Paranormal aqui no canal que vale muito a pena você assistir e muitos vídeos explicativos e one-shots. Beleza? Muito bem. Então, vamos começar de fato a falar sobre o capítulo número 2 do suplemento, né? O segundo capítulo que fala justamente, né, chama o horror. Esse capítulo, galera, ele é mais voltado, claro, para mestres principalmente, mas é bem importante de saber, tá? Ele traz ali ideias, técnicas, ganchos de aventura que podem ajudar o mestre, principalmente os mestres mais novatos, né, a como conduzirem melhor uma sessão de RPG de Ordem Paranormal. Ele vai basicamente te ajudar dizendo quais detalhes que você tem que se atentar e como manipular as cenas para realmente trazer aquele friozinho na barriga, aquele horror. Ali ao longo do capítulo, né, obviamente eu não vou ler o capítulo inteiro, tá? Ele é bem longo, mas eu vou dar uma resumida nele e fazer mais um bate-papo aqui. Eu realmente queria que vocês comentassem técnicas que vocês utilizam nos comentários para causar, né, para trazer esse terror à mesa numa sessão de Ordem Paranormal. O capítulo em si ele faz isso trazendo várias referências de coisas que existem já na cultura pop para trazer esses elementos e ele explica, né, mais do que a gente vê apenas nessas situações. Vou explicar, tá, para não deixar muito abstrato. Ele começa trazendo várias referências a filmes. Eu prefiro livros de terror, mas ele cita, então, por exemplo, o livro do Exorcista, né? Ele diz que muitas vezes quando a gente vê algo no terror, existe uma grande divisão entre espectador e personagem, que é muito semelhante ao do RPG. Lá no RPG nós também temos os jogadores e os personagens. Existe uma clara divisão ali. Então ele fala o seguinte, citando ainda o exemplo aqui do Exorcista, né? Quando você vê uma garota vomitando verde, o jogador, ou no caso, os espectadores, sabem que aquilo não é algo normal, que provavelmente ela está possuída por um demônio. Mas os personagens, e no caso do filme, né, os personagens do filme, não sabem disso. Eles podem pensar que ela está passando mal por alguma intoxicação alimentar. O nosso cérebro ele tenta arrumar desculpas para colocar isso. Então é um elemento que muitas vezes você pode apelar, né? Você utiliza coisas de fora e as pessoas vão saber que tem algo errado, mas que os personagens em si não têm a menor ideia. Ele cita grandes outras obras também, como por exemplo as obras do Stephen King, né? Eu gosto muito, King é o meu autor favorito aí de ficção. Esse livro aqui, inclusive, ele cita bastante ao longo do capítulo, é o livro do cemitério, e ele é o meu livro favorito do King. Esse livro, cara, é muito, muito bom, e ele mostra como que, aos poucos, a insanidade pode vir aos personagens. Ele também cita outro clássico, né, O Iluminado. Ele fala sobre o filme aqui no capítulo, mas o livro também é igualmente bom e primoroso. E ele traz essas obras do King para enfatizar que muitas vezes o terror ele pode ser feito de dois modos, e agora a gente vai citar diretamente aqui o suplemento, né? Ele fala o seguinte: mais do que isso, o terror é sobre emoção compartilhada. Enquanto em uma história de ação é possível haver um grande herói
faz tudo sozinho e não depende de ninguém, em uma história de terror, os protagonistas estão vulneráveis. O terror pode diminuir ou mesmo eliminar qualquer competição entre os jogadores, pois eles estão enfrentando algo muito mais poderoso e perigoso do que eles mesmos. E aí ele fala que o terror, dentro do RPG pelo menos, ele pode ser dividido em duas formas, né? De susto e inquietação. E ele traz os exemplos do King que eu estava comentando justamente para explicar a inquietação, uma vez que susto dentro do RPG vai ser algo bem difícil de você fazer, né? Obviamente você pode puxar ali uma imagem assustadora do nada, né? Abrir na cara dos jogadores, quando a gente está jogando online, isso é até mais fácil do que o presencial, mas ainda assim ele aposta muito mais na inquietação. A inquietação é você ir jogando e narrando e deixando o jogador inquieto, desconfortável, porque cada vez mais a situação que eles estão presenciando ali na sessão, ela vai ficando mais e mais estranha. Eu admito também que esse modo de terror, né, o da inquietação, para mim é muito mais divertido, né? É o que eu mais gosto, tanto de sentir quanto de proporcionar. Então ele fala ali, ó, que muitas vezes você pode fazer isso, apesar de ser mais difícil com a inquietação, criando situações com pouca ou nenhuma chance de fuga, apresentando elementos extremamente perturbadores. Esse capítulo ele vai fazer isso, ele vai apresentar para a gente situações que podem representar, né, essas cenas perturbadoras. Ele fala sobre o Iluminado, né, como eu comentei. Então, o Iluminado, galera, ele se passa em um hotel. Ele começa a trazer a inquietação quando o King coloca hóspedes que não deveriam estar lá no hotel, não poderiam estar lá hospedados, mas eles são vistos ainda assim. Ele fala sobre passagens estranhas no corredor desse hotel, e cada vez mais as coisas vão ficando desconfortáveis, vão deixando o espectador, e principalmente os personagens, mais inquietos. Ele ainda vou citar outra passagem dele aqui que é bem interessante, que ele fala sobre a familiaridade. A primeira situação de uma cena de terror é que você tem que se familiarizar com os personagens ou, principalmente, com o cenário que está sendo apresentado. Ele fala o seguinte: devemos nos identificar com a família para sentir inquietação com esses elementos estranhos. Para uso em RPG, a inquietação é praticamente a nossa única opção, a menos que você queira pular e gritar para os seus jogadores. O terror, ele vai vir de uma forma na ambientação ameaçadora e não dos sustos, né? O que eu concordo. Como eu disse, no online às vezes é até mais fácil você fazer pelo susto, mas em regra geral, o que vai dar o medo é a inquietação. Aí ele continua: tem algum elemento ou tipo de personagem confortável ou seguro. Por exemplo, uma escola, a casa de uma avó, um grupo de amigos. Então você pega esse cenário e começa a inserir cenas mais sinistras, coisas mais perturbadoras. Aí eles citam exemplos, né? A nova direção da escola parece estar conspirando contra os alunos e todos são chamados à sala da diretoria, voltam com uma marca na nuca, por exemplo. Ou, subitamente, sua avó diz que você não pode abrir o armário da cozinha e esse mesmo armário começa a emanar um cheiro de carne podre. Ou então, o grupo de amigos começa a falar sobre eventos que você não se lembra, mas garantem que você estava lá, até mesmo com fotos, né? A falta da memória é algo que ajuda muito a criar esse clima de inquietação. E ele passa ao longo do capítulo dizendo vários tipos de situações e problemas semelhantes a isso, né? Ele fala que o Ordem Paranormal, inicialmente, lá no livro base, ele traz como principal mecânica de medo, né, a perca da sanidade, a perda dela. Mas a gente já viu que, às vezes, se você fizer isso de um jeito muito manual, pode ser que não passe realmente a inquietação que seja necessária. Então o suplemento ele vem para trazer outras coisas. E aí ele explica mais sobre a similaridade entre a familiaridade do cenário para causar medo, né? Fala o seguinte: o jogador sabe que está jogando Ordem Paranormal e que haverá criaturas sobrenaturais. O jogador experimenta o gênero terror. O personagem, pelo menos do começo, não sabe que está em um mundo onde o sobrenatural é tão real quanto o Ordem Paranormal propõe. Ele não conhece o gênero da história que vivencia. O personagem experimenta a emoção medo. E o jogador, obviamente, tem que saber acompanhar isso e interpretar de acordo. Ele cita depois ainda muito sobre o segredo na ilha, né? Ele vai desvendando ali as inquietações que as cenas do RPG vão trazendo com o tempo. Então, primeiro ele coloca a gente num elemento já que por si só deixa a gente com o pé atrás, né? Que é o elemento do barco, a névoa.
a neblina e etc. E depois as coisas vão tomando forma. Então ocorre um desaparecimento inexplicável e as coisas vão ficando cada vez mais estranhas até chegar no clímax. Aí ele cita o King de novo, ó, ele fala sobre isso no Cemitério Maldito. Ele fala que no início do livro, o King, né, nos joga em duas situações de medo puro: a morte de um filho e a morte de um animal de estimação. Mas isso é o primeiro ato. A partir do segundo ato, o protagonista, embora transformado, não está traumatizado. Ele ganha a capacidade de interagir com o elemento sobrenatural e o livro se torna terror. Terror com elementos bem pesados, mas terror. Sentimos assombro e aversão pelas ações do personagem, mas queremos que elas aconteçam. É como se estivéssemos tapando o olho com a mão, mas deixando o dedo aberto para realmente espiar o que está acontecendo. Ele traz colocações bem interessantes. Depois ele vai citar pra gente cenas típicas, né, clássicas que acontecem em terror. Então ele fala sobre o demônio, aí ele cita aqui a parte do exorcista, ele fala sobre o clichê do vampiro, o do assassino, várias situações que realmente acontecem, né, nos filmes de terror de uma forma geral. E aí ele começa a trazer pra gente, essa aqui é muito interessante, ó, os cenários em que o medo pode proliferar de um jeito mais interessante. Então ele fala que você pode ter um medo do outro, que é você colocar uma pessoa de confiança, mas cada vez mais essa pessoa vai agindo de modo estranho, vai tomando atitudes estranhas, o que causa, né, cada vez mais medo. Ele fala sobre o medo de culturas e costumes, ou seja, os personagens eles vão até outro lugar e cada vez mais essa sociedade vai demonstrando que ela tem costumes um tanto quanto diferentes, esquisitos, e isso vai escalonando, né, cada vez mais ali. Ele fala sobre o medo de não ter lar, então há sempre aquela sensação de você não conseguir voltar para casa, é um apelo bem interessante também, e a perda de si mesmo, né, e esse é um tema, é um tópico bem interessante para a gente falar sobre a sanidade. A sanidade, querendo ou não, ela queria causar isso, né, sobre cada vez você ir se perdendo de você mesmo. A questão é a gente colocar isso em prática dentro do próprio jogo, né? O medo do futuro, né, do que vai acontecer e tudo mais. E ele ainda explica que, no final, né, ele conclui que não existe uma fórmula mágica. Ele apresentou ali vários temas, várias situações, e cabe você, né, cabe ao mestre, articular isso tudo, né, organizar todos esses contextos e ver o que encaixa melhor para sua aventura, para causar o medo. Galera, obviamente, é muito difícil, né, a gente realmente causar um medo verdadeiro, genuíno, nos jogadores dentro de uma sessão de RPG. Até porque, hoje em dia, a gente está tão exposto, né, à violência gráfica nos filmes de terror propriamente ditos e tudo mais, que fica complicado você, de fato, gerar o medo. O que a gente vai conseguir é gerar medo nos personagens e os jogadores saberem interpretar isso, né, e esse daí é o mais provável. E sim deixar isso tudo interessante ali no contexto, tá? É um vídeo, é um tema bem legal, ele cabe muita discussão, eu adoro conversar sobre isso, por isso que eu pedi para vocês deixarem nos comentários, mas a gente vai continuar ainda falando sobre isso com aqui as novas regras, tá? As novas mecânicas que o suplemento traz para incutir o medo nos jogadores durante a sessão. Então já se inscreva aí, deixa o like, confira lá no canal se o vídeo das novas regras já saiu ou não, ele tá vindo por aí. E um abraço para você, até a próxima.